Estamos no ar com mais um podcast Bora Viver BSB. E eu quero agradecer desde já a presença dos meus convidados ilustres aqui. Muito obrigado. Que é isso, mano. Pela presença de vocês. Prazer, todo nosso. A gente que agradece, você merece muito. Vou então começar a apresentação de vocês aqui. Legal. Eduardo Apra. É isso, Dudão? Sou eu. Comerciante, 52 anos. Não é pra falar a idade não, garotinha. Que orgulho. Mais de 30 anos de skate surf, presidente da Associação dos Longboarders e membro da Federação de Skate de Brasília, top 10 no ranking brasileiro de skate na categoria Classic Board. Falei certo? Falou, só o top 10 que eu já fui, né? Isso aí ficou meio parado depois da pandemia e tal. E hoje em dia eu acho que nem tem mais ranking. Tem, Júnior? Não, tá meio parado aí. Tá meio parado. Continua no top 10. Tudo bem. Estamos aqui com Walter Júnior, skatista profissional e árbitro da Confederação Brasileira de Skate, dono da Overstreet, loja de skate há mais de 30 anos em Brasília, e organizador do Overmeet, maior campeonato de skate de ladeira do Brasil, que aconteceu em Brasília e que entrou para a história, né? A gente vai falar muito também durante o nosso papo aqui. Seja muito bem-vindo. Legal, vambora. Prazer todo imenso aí. E estamos aí para falar um pouco do skate da nossa cidade. Marco Antônio Marcão, né? Skatista há mais de 20 anos, fundador e diretor da Associação do Longboarders de Brasília, Surf Skate. Então a gente vai falar também sobre essa onda aí que tá surfando do skate aqui em Brasília, né? É uma vibe bem legal que tá saindo aí, assim, já tá mais forte agora, né? Já vem de um tempinho e tal, mas vamos falar bastante sobre isso aí. Vamos. Bom, vamos falar atualmente, a gente vai trazer aqui pra mesa, falar sobre o atual momento do skate no Brasil e no mundo, tá? A gente vai passar por todas essas... Eu quero ouvir vocês, porque eu sempre acompanho, mas não como vocês, né? Acho que vocês vão poder passar aí pra galera que vai nos escutar, que vai nos ver aí, sobre esse universo que tá muito em alta, principalmente depois de 2021, com os Jogos Olímpicos. Foi. Meninos, vamos lá. Vou jogar na mesa e vamos falando. Bora. Quais as diferenças entre longboard, que é a prática de ladeira, e o street, né? Ixi. E fala aí, vamos lá. Quem vai Deixa começar? o Júnior falar e nós vamos fazer os comentários. A gente pode entrar no convencional, que é o skate que todo mundo conhece, que é o street, né? Da Raíssa Leal, pra ficar mais fácil. Boa, perfeito. identificar. Pra ficar mais Referência, que é o skate com T-nose, né? Que são as curvinhas. E ele normalmente tem uma distância de entre eixo de 31 polegadas a 33. O longboard, uma característica maior de distância dos eixos. E normalmente a gente tá descendo ladeiras com eles, né? Isso aí. Claro que a gente também adapta aí pra pista. Mas bastante conhecido por descer ladeira. Então, Eles são maiores, como é que eu chamo isso? A gente até colocou na prancha. mesa aqui, é prancha. Será que isso aqui é um long? Não, né? Não, esse é um cruiser. É um meio long. Esse aqui é um simulador de surf, né? Que o pessoal chama hoje, que tá muito em alta hoje em dia, né? Isso. Mas o longboard, vamos dizer, a partir de quanto? 31 que você 40 falou? polegadas longboard. 40 polegadas, aí já é longboard. Aí no longboard você tem várias vertentes. 40 a 70 infinito. polegadas. Não, eu já vi uns... Tudo bem, categoria long, isso. 40 a 49, 49. a partir de 50 é o Classic. Já tô pulando uma etapa aí. Verdade. E a gente sempre tem que alertar que é a distância entre eixos, não do tamanho da madeira em si. Porque às vezes tem um tail e nose, né, igual o street. Então a gente sempre tá falando da distância de eixo. É isso mesmo. Você me lembra daquela resenha do rapaz que no campeonato colou um pedaço de madeira no fundo? Tu lembra disso, Pra prancha ficar maior, ele passar como Porque pra você participar... Vamos fofocar aqui. A gente veio pra Vamos pra nós. A gente vai Aí tem que ter a medida correta, certinho. Tá. Então tinha tipo um gabarito pra tirar a medida. E faltava... O dele era um pouco menor. Um pouco, uns 10 centímetros. Aí ele foi lá, pegou um papelão com durex, sei lá o que, enrolou a ponta, foi lá e colocou. Falei, cara, malandreada. Mas peraí, ele queria participar da outra categoria modalidade. Classic. Mas é um skate menor, só porque não podia. É porque acaba que influencia assim, quanto mais curta a distância de eixo, mais curva fechada ele faz. Quanto mais distante, né, então ele fica mais difícil. E pra entrar no Classic, pra ter aquela pressão, então acaba que ele tava meio que... Foi no Overmeet isso? Cara, Não, foi eu acho que não. Foi na Copa, né? Foi na Copa. E aqui Mas piloto comédia. Mas a burrice é essa, porque como não é o Não é da o madeira, shape. é a distância do eixo. Então... Caramba. Bom, então basicamente isso, né? O street é o skate pequeno, que você utiliza para manobras, você depende, não depende, mas você usa rampa, corrimão, né? Você utiliza todos esses obstáculos. E o longboard, a gente usa, também adapta ele para pista, mas basicamente a gente usa para ladeira. Né? Aí o street só pra
Aí do longboard tem as vertentes. O do street, longboard, já o nome já do diz, speed. porque no street o cara anda em qualquer lugar, pista, calçada, praça. Então nesse daí então, a gente vai Essa essa galera que fica no diferenciação. setor comercial ali com skate, é o street, É o então. street. E faz umas... Esse é o street. pra mim é a Loucura. essência do skate. O nosso skate olímpico é o street, É o né? É o street. E tem um ballpark, mas é o mesmo skate. É o mesmo, Com certeza vai ser um tamanho. skate mais largo. pouquinho, Não, pouquinho é, maior, mais roda maior, largo. o shape mais largo, o trunk mais largo, mas Truque mais assim, largo. Mas basicamente... pra quem é leigo olhando, é o mesmo é o skate. mesmo. É. E vocês acham que depois dos Jogos, acho que depois dos Jogos Olímpicos em Tóquio, de 2021, a gente começou a falar muito mais sobre skate, né? A gente citando aí a Raíssa, né? Outros atletas também do skate, que a gente ficou super bem. Mas acho que de 2021 pra cá, acho que deu um move. Vocês já estão há 20, 30 anos surfando nessa cena, onda. Mas vocês acreditam que realmente depois que passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos, mudou? Olha, eu acho que o Júnior vai ter uma explicação melhor sobre isso, porque ele, como dono de comércio, vai fazer uma análise mais Você profunda. ouviu uma febre de Mas compra eu de- vi que muitos novos adeptos, né? Isso é Teria notório. muito mais visibilidade. Inclusive Aí até para as depois a próprias virou, caiu na meninas, mídia, Menina. que tal, talvez e- estivessem mais acanhadas e hoje se sentem mais à vontade. Eu vejo assim, eu posso falar como o olhar de empresário Aham. e o olhar de skatista, né? Primeiramente, falando como empresário, o sentimento que eu tenho, assim, o skate, com certeza, ele ganhou novos adeptos, como o Dudão falou. Uma coisa muito bacana que a gente vem reparando é o seguinte, como somos skatistas antigos, lá atrás, quando a gente começava a andar de skate, não foi meu caso, graças a Deus, mas para muitos, o moleque vai andar de skate, vai usar droga, vai ficar na rua, filho da falar mãe, sobre papapá. No caso, né? Hoje não. Drogados, marginais. Exatamente. Tinha, né? Ou ainda tem? Não, graças a Eu Deus. ia deixar, assim... sabia que essa era a minha última pergunta? Já comecei com ela. Eu já tô puxando pra Porque primeira. isso era uma coisa até que eu gostaria de dar uma opinião sobre isso. Né? Porque Vamos assim, a gente fazer não esse pode link. esquecer que o skate, independente vai ser olímpico ou o que for, ele é um esporte de rua. Exatamente. Então a é gente isso tá que na eu ia falar. rua. E a rua, meu irmão, ela não tem regra, né? A regra é a gente que faz e Isso. o skate, ele exige essa liberdade de expressão. Então a gente se expressa mesmo na rua, a gente se expressa com o skate debaixo do braço, no pé. E os pais tinham esse receio de falar, nossa, meu filho vai andar de skate, vai usar droga, meu filho... Vai largar a escola. Que é uma besteira. E sempre foi. Nós, como Sempre foi, skatistas, exato, sabemos disso e, graças a Deus, a gente vem rompendo essas barreiras. E hoje o que eu reparo é isso. São os pais querendo acompanhar mais os filhos. E é até uma coisa engraçada. Hoje a gente vai em evento de skate, eventos grandes, assim. Eu tive a oportunidade de ir no STU agora, no começo do ano, pá. E nós, skatistas, temos orgulho de carregar o nosso skate. Meu skate é meu e eu carrego. Hoje a gente vê os pais carregando skate dos Carregando. É skatistas. verdade, eu vejo muitas Isso é muito cenas. louco. Mas essa cena também tem muita coisa que aconteceu. Fala assim, por Parece mim que ele também. quer resgatar alguma coisa lá de trás e aí já vai... Mas é os pais. mas é os pais são de geração, né? gerações É um antigas. É um orgulho, é uma Agora, satisfação. E você vê que ele apresenta o filho dele, meu filho, assim, tal. Mas antes não era assim, né, cara? Pô, se entrasse no ônibus com... Eu passei por Shopping, isso. entrar no shopping com skate, meu guarda já passa o rádio. Eu passo por isso, você acredita? Você hoje, né? na idade Tem que eu maluco tô, né, descendo piso cara? aqui. Não, mas na idade que eu tô, eu até passo por isso. Já passei coisas mais difíceis antes, né? Você andar com skate, se você entrar em um lugar com skate, a galera já olha. Isso. Só uma partezinha Vocês rápida aqui passaram só. muito lógico, por né? isso mesmo? O que é claro. Era muito real isso? Antes, eu parei de andar em 89. Eu nunca sofri muito Assim, com andei, isso, parei mas- em 89, depois voltei a andar de novo. Então, naquela época, você andava na rua, cara, primeiro que os skates eram... Quem podia comprar um skate bacana, Opa. comprava. Isso. Saca? Não- Mas quem não podia, ia adaptando assim pro teu meio, tal, de De comprar um skate aqui e patins. tal. Essa história do patins e tal, é claro, muita gente Não, fez eu isso. fiz isso, cara. Mas você vai comprando assim os materiais que não são tão bons tal. Era uma barulheira do caramba, perturbava todo mundo mesmo, saca? Mas isso era legal. Quer dizer, era muito mais difícil, né? Hoje até eu tenho uma certa dó, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa, porque é injusto esse mercado todo hoje virtual, né? Para as lojas que na época a gente sentia tanta necessidade. Não, porque hoje, cara, a gente só conseguia comprar em loja, né? Então a gente tem que agradecer ao Júnior, Claro. que sempre teve uma loja Tua com loja tem muitos quanto tempo, produtos. Brasília? 28 anos. 28, eu falei Não, essa é 30. uma que- Eu não lembrava ontem, eu falei, cara, deixa eu fazer uma conta aqui, mas... 20. Porque já foram muitos aí nessa. lá da onde o Júnior tava, todos Resiliência, né, cara? Mas olha só, pra gente não perder essa é importante eu falar assim, como eu tava te falando, tem a questão, né, do skate, eu enxergando como skatista, então assim, ainda vai existir isso quando a gente for andar em algum lugar que não pode, o segurança vai achar ruim, a galera fala que tem aqueles skatistas ali, baderneiros, enfim. Mas acaba que os pais hoje querem ver mais de perto isso, então os pais acabam participando. A gente teve um evento esse final de semana maravilhoso, o Churri Skate,
que é feito por um pai de um skatista e pelos skatistas, né? Colaboração geral. Né? Não, Teve cara, todo mundo aquela Esse colaborou. foi aonde? Foi no Sucata. Ali ao lado Sucata é o do skate Terraço park Shopping. da Octogonal, Da Octogonal, que chama. pegou esse nome de Sucata porque foi um skate park abandonado pela cidade há um tempo Que era uma atrás. sucata, literalmente. E os skatistas, cara, fizeram o negócio não morrer. Revitalizaram o espaço. Exatamente. Não. Depois Não, teve uma super obra. Não, mas por um momento sim. Lembra que era o skate Não, sim, park? sim, no momento, demoliram o sim, skate no park, começo. pararam a obra. E pra continuar skateável, os skatistas meteram a mão na massa. Tanto que essa cultura ficou tão forte nesse skate park chamado Sucata, que a pista nova maravilhosa, a galera não para de chama de construir. sucata. Eu tô lá praticamente todos os dias. Não, cara. chama É umas e continua com a cultura intervenções. de fazer as É intervenções. legal Ah, é verdade. Mas Verdade, é a cultura do skatista, né, cara? O cara vai lá tal. Ajuda, vai né, lá, a faz mais manter o uma espaço. rampa. Não, inventou rampinha, acrescenta tipo mais assim, um obstáculo. colocou uma borda diferente, Ah. botou uma rampinha ali. Que Sem mexer na estrutura. Cara, sem mas mexer isso na dá uma estrutura. zica do cara. lógico. Mas é legal isso. Assuntos pra outros. É engraçado que É skatista... podcast 2. Pra mim, Dois. é isso. Tem que ter polêmica. tem que ter coisa, skatista é pô. muito polêmico, entendeu? É complicado. Por mais que a gente fale a mesma língua, sempre Nossa. tem um clima de rixa por alguma coisa. Mas, gente, aí- no final fica tudo bem, né? Eu quero voltar, Volta, desculpa volta, ser volta. insistente, Não, porque volta, pra gente não perder, porque é importante eu falar isso, assim, é legal, eu acho bacana. E aí, então, assim, a gente tem esse momento do skate maravilhoso, a gente tem esse olhar, mas a gente nunca pode esquecer que o skate, por um lado, ele vive uma bolha. E aonde entra essa bolha? Eu, como empresário, né, com esses Sim. 28 anos de skate, eu também como skatista, como promotor de evento, a gente vê que mesmo que o skate esteja na mídia, o skate tá bombando, ele não tá bombando de verdade. Quem realmente desfruta do skate é uma bolha. Verdade. Porque você vê assim, os skatistas que estão lá, até hoje mesmo na Rede Globo, enfim, nas mídias, grandes mídias, eles vão na skate shop comprar peça de skate ainda. Sim. Um organizador de evento, ele tem dificuldade de ter equipamento de skate na premiação. Premiação. Então, assim, quando a gente vê então tá bombando, todo mundo acha assim, nossa, o Júnior tá milionário com a loja de skate. Muito pelo contrário. Isso aí é... Eu me vejo como tivesse há 28 anos atrás. Como todo mundo pensava que você luta, ganhava né? rios de dinheiro fazendo overmeet overmeet. Exatamente. e Então, assim, botava a mão no bolso. mexe com evento, pra alguns olhares, passou. o skate bombou, tá bombando, mas ele não tá. Não, eu Gente, acho... ele tá lendo as minhas perguntas. foi mal. Ele tá lendo. Tá sim, Eu tá vou- sim. eu vou- Vira, vira. Olha ali, ó. A minha pergunta era que a gente vê o skate muito forte na mídia, mas a realidade não é essa. Então, assim, ele já pulou a minha pergunta. É porque eu vivo muito isso, Madá, desculpa, porque assim, Não, mas o é- skate ele é muito presente na Mas minha que bom que vida. a gente jogava isso na pauta e que Boa. você trouxe isso. Então quer dizer que isso tá muito realmente Cara, é latente. muito real. E eu gosto de observar isso, assim, eu fiz questão de voltar, porque às vezes parece que, cara, o skate tá vendo uma maravilha e não tá. E não é assim, sabe? São poucos os que É uma bolha. desfrutam. É uma bolha que exatamente. desfruta. É uma bolha que tá lá no STU, é uma bolha que tá no Street League. Na é uma realidade- bolha que tá... Mas pro skate não tá. Eu, desde a época dos Long Brothers, quando a gente fazia muito evento, a gente fazia muita coisa beneficente, ou então evento que não cobrava nada, ou evento que só cobrava para cobrir custo, enfim. E eu dizia isso, eu dizia, cara, as pessoas só usam a gente, entendeu? Quer a nossa imagem, quer associar a marca, ou a escola, ou não sei o que, a esse lifestyle do skate. Então, porque o skate também é muito união. Eu falei que ainda tem essa questão da zica, mas essa de grupinhos e tal. O skate, mas o skate ele é muito união. Ele é muito rejuvenescimento de marca, né? Então a marca, ela olha o skate e fala assim, nossa, vou rejuvenescer minha marca. Vamos generalizar isso aí pra geral, meu. Não só uma marca, não só um É produto, lifestyle, né? é tudo. Lifestyle. Você Mas- associou o skate, cara, rejuvenesceu sua marca. Mas o que o Dudão tava falando aqui, que até de vez em quando eu entrava em atrito com o Dudão sobre isso, que falava, pô, o pessoal usa a gente, cara. Independente disso, a gente ia lá e fazia. Porque não é fácil fazer evento. Todo mundo aqui já Sim, fez eventos, sim. mas sabe como é que Quantidade de é. eventos, né? Por mais que você faça, alguém vai reclamar. Sempre. Ah, E sim. vai achar ruim. Você pode fazer assim, cara. Então você tem que colocar aquela cota dos saca, dos não satisfeitos, que não sei o porquê. Mas enfim, o que a gente fazia lá eram eventos, a gente fazia eventos para mim semanais, pô, não sei se a gente está pulando um pouco o assunto, mas a gente fazia eventos praticamente toda semana. Por que eu chamo de evento? A estrutura que a gente lógico. tinha lá no Eixão, a Tenda, quantidade som, de pessoas, Pessoas. a cena que a gente movimentava lá, não só a cena do skate, A mas a cena, responsabilidade de tá lá. responsa, a cena cultural, porque Quantos acidentes, a né? galera Quantas- da música colou lá com a gente no Sim. começo, a galera das rádios foram lá,
a questão da consciência de se andar de Exatamente. acidente. Evitar o acidente, Evitar o acidente, como se andar de Não, e skate. do bom uso do local, Bom uso porque do a gente local. acabava, não ficava um papel no chão. Até cursos de primeiros socorros a gente conseguia fazer e tal. Enfim, Aulas, enfim. A gente sabia que vocês sempre estavam no eixão naquele ponto. Padrão. mas é isso que a gente tá Eu falando, sinto que as muita pessoas falta acham disso. que skate, É foda. na minha opinião, cara, pra mim, cara, eu tenho uma visão assim de que skate é lifestyle mesmo, e tiver várias categorias, não só o street, não só o long, porque lá a gente conseguiu juntar todo mundo. É uma Aí virou uma família do skate. Babilônia, né, Família, cara? família Long Brothers. Uma né? família, que a gente chama de família Long Família, Brothers. sim. Né? Não, é engraçado, tem uma história pra contar. Tem que contar, senão a gente perde. Já Todo vamos lá pra domingo a outra. gente ia pro chão. Chegava lá com a Kombi ficava na minha Ah, eu lembro casa. dessa Kombi azul. Azul, ela tá eu lá lembro. paradinha até Tá. hoje. Linda, Eu linda. lembro. E aí a gente montava toda uma estrutura. Quando a gente montava a estrutura completa, que tinha as bandeirolas ainda, lembra? Era uma trabalheira. E aí um dia eu tô Cones, lá, tal, e aí né? alguém que eu não me lembro quem exatamente falou, Dudão, tu vem todo domingo? Eu falei, venho. E tu monta essa estrutura todo domingo? Eu falei, monto. Ele falou, cara, mas por que tu faz isso pros outros? Porque a gente não cobrava nada, né? É. Aí eu falei, e quem é que disse que eu faço pros outros? Exatamente. Mas era isso, essa que era a premissa, a nossa premissa. prazer é meu É, estar no meu aqui, caso de ver a aqui, galera. várias enchendo- coisas. Puxando pra mim, pelo fato de eu ter a loja Over Street, eu tenho a oportunidade de patrocinar, apoiar e estar envolvido com todos os O skates da Júnior foi um cidade. cara que sempre apoiou a gente lá. E eu diga-se também de tenho a Kombi. passagem. A gente tem a Combover, É. que é a Kombi Over Street. E a Combover, cara, tem a estrutura. Aham. Eu não pude colocar a estrutura tão robusta, no caso, mais pesada como eles. Mas eu tenho, sei lá, tenda, cadeira. E a ideia é sempre proporcionar um conforto pro evento. É. Então eu chego no evento, tá aquele organizador batendo cabeça assim, ai meu Deus, o que eu faço aqui agora? E eu consigo chegar com a minha estrutura e acalmar e organizar o evento. Essa Faz a orientação solução. perfeita. É a solução. E é muito bacana, pô, é um prazer imenso. E aí todo mundo começa assim, cara, mas você tá todo evento, como é que você faz sua família e tal? E assim, claro que primeiramente para isso ser possível, é a minha família que faz isso ser possível, né? Então a gente precisa ter uma estrutura dentro de casa, uma estrutura De apoio. de apoio, e é possível acontecer dessa maneira. Então realmente, cara, assim, eu não abro mão de estar nos eventos, eu adoro estar fazendo parte. Eu me sinto, assim, muito orgulhoso de conhecer o rolê de skate de todo mundo. Verdade. Então, assim, Seja onde for. seja onde for, e- Eu já vi exatamente. em todo que é lugar. E assim, eu sempre brinquei isso, até como a gente começou na conversa sobre modalidade do skate, eu sempre brinquei que é skate em todo terreno. E nessa brincadeira eu conheço o rolê de todo mundo em todo terreno. E, então eu observo bastante e, como o Dudão falou, como Long Brothers, é um prazer, né? É, Tipo assim, prazer demais. você não tá aqui sendo pago. Não, tô aqui. É. Claro que é bacana eu estar lá divulgando a minha marca, eu coloco, lógico, né? A gente aproveita. Não, né? não, Aí é só isso, Mas mas aí- também, né? Mas independente disso, É. eu sou. Aí eu Vou brinco. botar meu óculos. Aí artista. Essas luzes, não tô conseguindo muitas enxergar os olhos cores. azuis do Júnior. Você quer que eu pegue alguma coisa Ah, no os Nike? dois olhos azuis da mesa aqui, ó. E aí nessa eu sou o primeiro a chegar e o último a ir embora. Mas Cara, é agora. tá certo. É isso aí. Esse do primeiro a chegar e o último a sair, é que eu, particularmente também com esse tempo todo aí, eu acabei cansando um pouco com esse de fazer muita ação ali no eixão, porque a gente ia muito, É a gente muito fazia amor, né, que eu A gente falo, tá, né? a gente tá um pouco Feriado. afastado A lá gente do chegava chão. Tem que ter muito amor, né? Não. Eu A gente falo do chegava Bora Viver, cedo que existe há tal. 10 anos também, é muito amor, assim, de manter. Eu sempre E- tento me reinventar. Isso. Eu parei de Pois é organizar o isso. evento porque todo mundo acha que a gente fica rico, né? Mas a gente não Não, fica e rico. tem sempre alguém que faz um cálculo rápido. É o Agora contrário, você ganhou mas dinheiro é o pra caramba. contrário. Antes de eu conhecer o Júnior a fundo, eu achava literalmente Sim. que o Júnior ganhava dinheiro com os eventos dele. Caraca. E o que é ruim é que não é só o praticante que achava que ganha Aham. dinheiro. O problema é quando você vai usar um parque, vai usar uma estrutura. Ah, o isso cara ainda acha que aí tá tem ganhando que dinheiro falar em cima aqui. dele, né? Sim. Esse é Não, e sem contar as complicado. dificuldades, né? Pra Aham. usar uma área pública, meu Deus do Nem céu. fala. Só o que sei. você tem que pedir de autorização aí, meu pai. Que não é errado, beleza. Não, tá né? eu acho super correto. Até nos resguarda sempre. como Sim, produtor. Se acontecer alguma coisa, Mas É. dá um sentimento que é como se assim, ó, eu não quero que você faça, mas já que você quer fazer, Não, mas agora tem, Eu lembro mas que o tem meu- muito local que os caras... Eu lembro que meu último Eu não evento quero no que você faça. Eixão, eu falei, todo mundo sabe, o evento é público, não sei o que é no Eixão, né, que é público, aberto. Aham. Eu tive que pagar há milhões de anos atrás, nem sei Aham. quanto é que tá agora. Eu paguei 44 caro. centavos o metro quadrado que eu utilizei da grama. Olha isso. Da Pois é, grama no meio do Eixão. Você é vê, isso né? aí. Então, assim, isso é muito surreal. Como É. que eu vou proporcionar qualidade de vida Aham. se
não é errado Não, cobrar, é isso aí, eu acho que tá é isso aí. certo, mas assim, cara, ficava assim, então, mas tu cobra caro sim, né? Tô me cobrando 44 centavos o metro quadrado da grama que você tá pisando, meu filho. Então, A você última quer o quê? tentativa de evento que a gente tentou caro, fazer, né? que a gente foi pedir uma permissão, eles queriam cobrar também o metro quadrado dos banners dos patrocinadores. Isso. Eu digo, cara, mas eu não sei nem Seria quanto banner vai ter. E às vezes o que é chato é que a gente consegue uma marca forte pra entrar no evento. Ela fala assim, ó, eu não vou poder entrar muito forte, mas vai botar seu nome lá, vai ser bacana pra você. E na verdade é o contrário, porque a gente perde os parceiros. Que o parceiro fala assim, pô, é até de graça, mas pô, já que você tá com a tal marca aí... Não pode colocar e conflita, né? Conflita. Aí você fica assim, meu Deus, eu quero crescer o evento, é legal pro próximo pra fazer a captação. Ou manter a... Falar que eu tive esse patrocínio X... Mas A gente sabe que é difícil essa administração, mas a gente sabe também que é Isso necessário, importante. A que é gente sabe necessário que é- desburocratizar um pouco isso e facilitar, porque a gente leva saúde, né? A gente leva Leva diversão mesmo, diversão, cultura, porque um evento de maravilhoso. skate não é só skate, é música, é cultura, é vestuário. Qualidade né? de vida, né, que a gente é muita tem, coisa. né? Edu, fala aí pra gente da Associação dos Long Brothers. Pois é, a gente começou até a falar. Vai, fala. A nossa associação, tem quantos anos, Marco? Uns mais de 10, 12 anos. Caraca, Não, 15, 18 uns anos. 18 pra 20 aí. É né? mesmo, cara? Tá A Gabi, velho assim? a minha filha, Credo. pô, era pequenininha lá e ficava perturbando lá vocês. Fica levando A nossa associação começou de uma forma legal. A gente começou a andar no parque da cidade e começamos a formar um grupo de amigos ali que se encontrava assim esporadicamente. Todo sábado, né? Todo final de semana assim, às vezes durante a semana à noite e tal. E a gente começou a se chamar, brincando, de Long Brothers, né? Fazendo uma brincadeira de longboard assim que com surgiu o brothers. nome. Não, porque passavam e falavam, e aí, brother? Beleza, brother? E aí, brother? Long Aí tá de Brothers. long? Pô, e aí, long brother? Ele começou com long, long Até que brother. um camaradaço nosso que fez parte do início da construção dos longboards, que é o David, ele um dia foi andar no domingo lá no chão, não foi? E aí no outro domingo ele, cara, eu fui andar no chão, tem uma ladeira lá que não sei o que tal, vamos lá conhecer. Fomos no final de semana, aí já viciamos. Aí no outro quisemos ir de novo, aí já juntou mais gente. E aí começou a formar um fluxo grande de pessoas usando lá o Eixão. Aí a gente começou a pensar em dar uma organizada, porque já estava tendo alguns Sempre conflitos. norte aqui. Sempre lá no Porque mesmo não tinha lugar. nada. A única ladeira que eu acho que era legal pra gente descer era ali subidão. na Asa Norte. Sim. E a coisa foi muito orgânica. A gente começou a andar muito no parque. Acho que juntou como muita tinha gente no visualização, parque. Aí a gente começou a andar com os longs, com os skates grandões que a gente já acabou levando, e nós começamos a fazer e tal, e acabou atrapalhar um pouco. Aí nessa que surgiu essa ideia de um foi lá pro eixo, falou, cara, pô, vamos dar um rolezinho lá. Alguns já tinham andado lá, eu já tinha andado lá também, alguém. Eu Pô, andava bastante lá. Isso, a galera. Aí eu falei, cara, eu tava de vinha da speed 5, lá, só que- lembra? é, eu descia da 5 e pegava Eu o vim da ônibus e 5, voltava. isso. Eu ficava fazendo speed. Isso, no final. Aí que surgiu a ideia? A gente falou, pô, vamos fazer um rolezinho lá. A gente foi uma vez. Aí Acho que no terceiro deu, rolê já no tava cheio, né? A gente falou, cara, vamos pegar uma tendinha. Tu lembra a tendinha muquifa, tendazinha. Botamos uma tenda lá, um sonzinho, acabou, cara. É, mas Já 18 resumidamente, 18 anos 18 atrás, anos pelo menos. atrás. Resumidamente, a gente começou a se organizar e quando a gente viu que o fluxo realmente estava grande, porque já estava tendo conflito com pedestre, pedestre, com ciclista, ciclista, a gente Vamos começou a querer botar uns sinalizar. cones, algumas coisas. Ah, diga-se de passagem também que a gente nunca botou uma tampinha de garrafa lá Sim. sem falar com DR. É verdade. Isso aí não tem. Todas as vezes A nós gente falamos tinha uma DR boa- e mais. Sempre fomos muito bem recebidos e 99,9% das vezes eles fizeram o que a gente queria, quer dizer, aceitaram o nosso pedido, né? Só que, bom, aí depois é uma outra história. Então a gente meio que se organizou ali e começamos a melhorar a estrutura. E fazendo os eventos. Drop É. da Lua, Ah, sim, verdade. Push Race. no Começamos a Parque da inventar Cidade. algumas coisas Foi tanto, a gente diferentes. começou a fazer alguns eventozinhos. E era o seguinte, Cara, Long Brothers vai fazer bombava. bombava. Mas era muito. E É, porque a gente levava Os músicos DJ. era tocavam, a completo, gente era ia tocar família. lá, Era tanto evento de de- família. É, a galera, os DJs Pai, tocavam, pô, filho. posso tocar no evento? Pô, E a gente nem, lógico. assim, nem pagava e nem cobrava. É, a gente não ganhava nada. Cara, Na realidade, posso ser sincero, Mandar? Eu acho que a gente não foi esperto, entendeu? Porque a gente tava na. Eu não queria falar isso. isso aí é fato, Foram cara. leigos. Não, porque a gente tava na fase dessa coisa de influenciadores digitais. Lá atrás, era antes, Lá né, cara? atrás, Era a gente antes, não mas teve fazia essa visão. É. A gente queria era se divertir. É. Se a gente tivesse pensado profissionalmente, talvez hoje em dia a gente tivesse com uma empresa. Ah, mas né? já rolou essa fase. Você lembra dessa fase? Mas aí quando contei Esse das é outro, treta, esse é outro, esse é outro podcast. Aí é a fase do. Bom, enfim, vamos aí fazer foi aí pra- que surgiu o Long Brother. Aí a gente foi durante muitos anos, não só todo domingo, mas a gente fazia eventos paralelos, a gente fazia no Parque da Cidade. Águas Claras, Águas todos Claras. legais. Todos. Na Cara, Brasília Emília. inteira, Tem um monte de Uma vez evento a gente bacana. patrocinou todos, hein? Uma vez a gente fez Tinha um na legal que tendinha lá, chamava Clean Day.
Era um dia de limpeza Pô, na legal Ermida. A gente levou a galera, inclusive Que tivemos uma parceria com os bombeiros e a galera que fez a lavagem da ponte, Legal. pra subir, lavar lá a estrutura. Não lavou quase nada, não saiu. Porque lavou. Pô, cara. Mas, enfim, Foi a bem intenção simbólico, foi ó, boa. lá, Mas o que mais me marca, assim, que eu acredito que poderia voltar, eu sempre Era falo o drop da Dudão, lua. é o drop da lua no museu. Drop. Cara, outro legal, outro isso evento Era umas também. ruas, assim, cara. Patrocina aí. Ué, já Não, o Júnior, Eles são toda vez que eu encontro o Júnior, ele fala, É a Dudão, questão de Isso é organizar legal. agora. você pode contar comigo, cara. Lógico que não dá pra ele. Uma evolução que nós tivemos Marcar em Brasília, voltando lá atrás no Long Brothers, que era bem isso. Digamos, o Long Brothers queria fazer alguma coisa, ficava dependendo de estrutura de um, estrutura de outro, e não tinha. Hoje, quando a gente nos juntamos assim, cara, eu uma consigo estrutura proporcionar um toda. evento Perfeito. dele. Então, hoje, o que Gerador realmente próprio. falta assim pra gente é botar uma data e fazer. É. E claro que cada um também, a gente vai ficando Porque mais vai ter velho, público, né? Com certeza. Mas a Isso é gente também falta. chegou num Beleza. ponto que a gente tinha uma estrutura que era aquela coisa básica, mas fazia resultado. bonito. Tudo cabia na Kombi, cara, é Isso. impressionante. Isso. A Kombi chegava, abria, vlá. Olha, eu nem acreditava que Cara, saiu tudo isso e daí. tudo, a gente chamava até de Tetris quando a gente ia guardar E é as até coisas lá. engraçado aquilo que cabia. isso aí é antes dos food trucks bombarem. Verdade. Você Não, sabe mas, que louco? pô, posso falar uma coisa? Onde os Cara, food trucks vocês começaram, são né? pioneiros, É, eu vou gente. ser pretencioso pra caramba agora. Os food A trucks gente começaram ensinou... depois, Marcos, lá naquela... segue meu raciocínio Essa aqui vai ser chamada, pretencioso. olha aí, ó. Essa aí... A gente ensinou as pessoas a utilizarem o eixão. Sim, Exatamente. exatamente. O que é hoje. Cara, Não tinha o que é ninguém hoje, no não eixão, tinha ninguém, era é só a isso mesmo. gente. Aí veio Essa uma coisa galera... também de um desce, outro sobe. Sabe E que quando organizar, eu não sim, sou, eu não sou organizar. daqui, né? Então, assim, eu conheço vocês há uns 10 anos, já te entrevistei na época de rádio. Mas, assim, já cobri alguns eventos de vocês. E ficava assim, cara, acho que vocês meio que colocaram uma Ordem na regrinhas pra E cumprir funcionava que era uma beleza. Exatamente. Ó, Sabe essa aqui assim, você vai pela Não direita, só, desce pela essa é na esquerda. questão do uso ordeiro lá na parte verde. Porque a galera tinha mania de subir com carro. A gente falava, ó, aqui Ah, é? Para não os carros em pode cima da carro, grama. não pode vira o som pra cá e tal. Já houve várias reclamações que a gente colocava o som. A gente era empolgado também naquela época, né? Botava o som virado pros prédios. Você lembra da senhorinha? Chegou uma senhorinha muito educada. Meu filho, Muito deixa eu te educada. falar uma coisa. Eu não tô dormindo. Exato, não dá, vira isso pra lá, tudo bem. Viramos o som pra cá, pô. Mas a gente, Acabou, também, tivemos- a gente tá esquecendo do banho de água fria que a gente teve no eixão. É, Foi aí o foi a o fase. recapeamento do Não, aí sim, aí foi a fase. Foi a- aí que começou... Foi o ápice, depois Deu a... a- porque Foi aí que aconteceu? começou O asfalto Long do eixão Brother. foi... recapeado. Foi recapeado. Até Isso hoje eu não foi ruim, sei o então, porquê. pra- Péssimo. pra- Não só pelo recapeamento, mas Ridículo. eles tiraram a gente daquele lugar que a gente ficava É. durante 8 meses. E subiu um pouquinho. Aí depois tirou a gente de lá. É, mas Aí a o que, gente que a teve- gente sentiu? O asfalto, ele deu uma enrugada. Ah, O skate não desenvolveu tão bem mais. E a ladeira deu uma embarrigada. aham. Ela perdeu um Não, pouco de acabou. inclinação. Pra gente ali já não tem... Engraçado, eu não tenho isso. Antigamente eu via, mas era assim, era muita gente em volta de vocês, do ponto de vocês. Era muita aham, gente, que eu muita mesmo. pedalava, corria ali. E eu vi realmente essa diminuição. Não, a de gente- anos pra tanto cá. é que a gente nem tá indo. Foi assim, veio, além disso veio a pandemia, Sim. Ah, sim. tal, verdade. aí deu aquela... Enfim, Mas esse do asfalto, ele Foi- deu uma... O asfalto, eu mesmo, o asfalto é um dos piores. porque já na madeira era um pouco sem pressão. Mas a gente, pô, ia lá pelo rolê, pela galera, Pela pela vibe. largura também. Da... E aí, pela vibe quando também, pra trocar ideia. Mexeu né? nesse Só pra dar. asfalto assim, aí falou, cara... Mas foi aí que começou o movimento a subir. Vamos falar sobre isso também, porque eu sou meio barrista. Então, Não, bora. quando eu tomo uma cerveja lá, eu fico falando, mas esse movimento começou com a gente lá embaixo. Mas, Ah, porque vocês subiram, né? Aí começou a gente subir, foi um pouquinho pra 8, não, pra 14. A gente subiu um pouquinho Primeiro mais. foi ali pra 12. Isso, 12. aí a galera subiu. Aí começou o asfalto e não tinha ladeira. Aí começou a perder um pouco o movimento. Aí foi chegando muita gente pra vender churrasquinho, não sei o que. A gente falou, gente, uma coisa que eu Muito discutia muito. movimento, né? O Dudão lembra como é que é. Chegava a galera, o Dudão falava, Marco, não vai lá conversar com fulano de tal. Bicho, eu ia lá pra discutir. Chegando pra vender um monte de coisa. Falava, organiza. Vai um pouquinho mais pra cima. Vai um pouquinho mais pra cima. Aí foram lá pro posto, aí foram não sei pra Vai, tu vai onde. vender seu Aí daqui a churrasquinho. pouco, né? Mas deixa a gente em paz, a gente só quer que fique aqui e tal. Mas enfim, essa de subir um pouquinho mais, aí a gente subiu um pouquinho mais ali perto do posto e começou a densar. Aí veio a pandemia, parou. Aí na volta a galera começou a voltar um pouquinho aqui, depois começou a voltar um pouco pra lá. A gente até tentou voltar. Aí o Ficou eixão... uma... Virou uma- Virou o eixão já formigueiro. não... Aí Agora é agora- bicicleta, é carrinho, não sei enfim. Mas aí dos milhões, só para Ok. acabar do Long Brother, então a gente criou uma associação, né? E que, além de tudo, abraçava todas as categorias. A nossa intenção era juntar todo mundo. Então tinha Classic, tinha Speed, tinha Surf Skate, tinha Street. A gente não andava de Street, chamava Long Brothers,
E levava rampa, caixote, corrimão pra galera do E a street gente andar. conseguiu, e essa galera compor, que era uma treta. Começamos da a fazer galera do evento em street, escola e tal. É não o sei o quê. social também, que é muito legal, que a gente fazia aí. É isso, aí foi 18 anos aí, junto aí na batalha. Ainda faz, Ainda Continua, estamos na meu. ativa. Eu falo É, muito pro Dudão, assim, eu tenho certeza que eles começarem a colocar data em algum evento, o sentimento que a gente vai ter é tão... Quando Não, eu o falar do projeto- evento, é um De pouco resgatar parecido. tudo isso na Vai história parecer que nem toda. rolou esse gap e que... Vambora, tipo assim, o movimento continua. Não, eu tô pilhado pra gente voltar, cara. Bora? Eu tô, Nós somos muito cobrados por isso, cara. Agora, Eu amo aproveitar o pessoal, espaço aqui Bora. até, né? Drop da Lua. Aproveitar até o espaço aqui, as empresas que aquele quiserem apoiar. Ah, por O da favor. Borda, cara. A gente tá precisando dar uma renovada na estrutura, a Kombi tá parada. Quais são hoje a gente tem algum skatista feminino, masculino aqui em Brasília que se destacam? E como é que é esse apoio para atletas, caso não tenha, assim? Você apoia muito atleta, né? O meu apoio é assim, eu não consigo chegar a um atleta e honrar aquele compromisso, né, de assinar uma carteira, porque hoje, graças a Deus, a partir de 2021, a gente agora consegue assinar um skatista. Carteira de trabalho, sabia? Você virou pode assinar como profissão skatista. Olha, profissão. isso que Porque- é profissão. A gente, no caso, como uma empresa no Brasil, como uma empresa, né, no modo geral, a gente primeiro tem que honrar nossos compromissos ali no dia a dia. Então, acaba que não sobra para que eu consiga ali chegar junto com o atleta e ter um atleta. Então, o que que eu faço? Eu pego toda a minha verba de marketing e jogo para eventos, que eu acredito que é uma forma... De ajudar mais pessoas. né? Aham. Mas Ah, eu todo o skatista que chega na Overstreet, Não, o Júnior ajuda todo que mundo. tem um respaldo, assim, que a gente sabe que é skatista, vamos dizer que é skatista, né? Porque todos nós somos skatistas, mas aquele skatista mesmo que Focado, que representa a cidade e tal, ele com certeza indo na Overstreet ele vai ter um diferencial e ele vai muito além só de uma peça de skate, né? Perfeito. Todo um cuidado ali. Eu, como sou atleta, né, profissional, eu consigo também enxergar um pouco além daquele momento, porque eu vejo que, assim, uma realidade, né? Você tá naquele ápice do momento do skate e você tem a oportunidade para um campeonato. Cara, naquele campeonato que você tá indo para um STU nacional, uma etapa de um brasileiro, você tem que minimizar qualquer coisa que pode ser você, tipo, fazer um diferencial do competidor adversário. Então, o que acontece? Assim, o shape, né? O shape que é a madeira do skate. Cara, quem quer andar em performance é um por mês. E aí você vê um tênis? skatista indo... Quebra. É. Porque usa... Aí você vê um skatista pra um campeonato desse com shape fofo, assim, com shape usado de rolê. Você fala assim, não, peraí, cara. É um esporte de performance, você tá disputando com a fadinha e você tá usando um shape... Não pode. Então, assim... Mas é uma Tem esse realidade. olhar por ser atleta, né? Isso, Eu acho que isso é muito... E esse cuidado, assim, eu tô tentando cada vez mais ter isso, assim, de olhar as pessoas e de repente você fala assim, eu fui bem, mas eu não consegui porque minha rodinha não escorregou na hora. E tu fala assim, pera, rodinha, não, pera aí, vamos resolver isso. E você vê, né? Um camarada que é um empresário de Brasília, perto dessas empresas gigantescas como o Banco do Brasil, me desculpe dar o nome, que patrocina a fadinha pagando milhões e milhões e milhões, poderia estar patrocinando centenas de Tantos atletas, outros, entendeu? pra O Júnior faz um esse esforço. mercado, justamente, né? Esse segmento, Então fica né? muito restrito. E aí, assim, agora temos grandes nomes em Brasília. Dá uns nomes aí que você que sabe. Meu irmão, vou encher aqui da galera aqui, mas vamos lá, vamos falar assim, street. Nossa, é tanta gente, cara. muita Mas, gente. poxa, Quer tanto você assim, quer nomes? Quer nomes? É porque é o seguinte, a nossa cidade, cara, é muito abençoada, assim. Nossa Brasília, ela é skateável. E proporcionalmente São Paulo, a gente não consegue ter um número tão grande de skatista. Mas, cara, a galera aqui dentro é muito forte no skate. Eu fico impressionada a cada segmento que eu trago que eu tenho aqui medo de pra falar mesa, nomes e eu não vejo falar. muita Esquecer referência. outros, sim. Ok, tal. Mas eu vou tentar lembrar assim rápido, assim, falando de Tá. street, cara. Poxa, Nego Jão, que é um cara que é, fantástico. A gente tem Didi. Caramba, eu nem sei. Começa Galera das antigas, Nego começa a Bala. falhar, Nego Bala. Nossa. Caramba. A gente tem aquele- muita As gente- meninas, cara, E tem a Emily, garotada, as a meninas, né? Camilinha. Tá muito forte a cena com as meninas. Olha. Por isso que eu gosto de falar o nome assim, porque na verdade, cara, Bochecha. é um carinho. O Bochecha, o Felipe Gustavo, que hoje Lá nos do Guará. Então, a gente representa. tem um polo aqui de... Tem atletas que, inclusive, já foram atletas. embora. Moram no exterior, não moram mais aqui. Que Que são bacana, hein? patrocinados por grandes empresas. Eu tenho muito orgulho, assim, dos skatistas que a gente tem na nossa cidade, porque eu tenho certeza que todos eles, assim... Passaram todos... pela tua loja. Não, massa. Não, massa. Passaram. Mas se botar... Não, mas espera aí. A questão nem é isso. A questão é a seguinte, eu tenho certeza que se botar no momento certo, a prova ali, vai chegar de frente, vai bater de frente e vai dar trabalho pra qualquer skatista, meu. Assim, Arrasou. não vai dar mole. O skate tá numa fase... E quem Tá, quiser muito bom. conferir isso, é só ir no Bancários ali. Tá, vai é lá no verdade. Sucata, ali na pista de skate. Vai nas pistas, não só também aqui.
Fim de semana, a galera tá também, ali. aí Ceilândia, Santo Antônio. Cara, a molecada tá andando Tá muito, muito. mas muito mesmo. Deixa eu O aproveitar, skate já que evoluiu a gente muito. tá falando de apoio, de patrocínio. Teve um evento, então, a gente tava aqui discutindo datas, foi 7, 8, 10 anos, o Overmeet, Eita. né? Um dos maiores eventos, assim, e acho que foi o único evento aqui em Brasília desse segmento, né? Que foi você responsável por trazer esse evento. Qual foi o sentimento naquela época? Você acha que realmente a cidade abraçou? Assim, olha, né? já começa. Desculpa, eu vou ter que interromper. Vou ter que falar, vou ter Mais que que falar. skate. Foi Nath Roots que tocou lá com vocês? Participação do Alexandre e tal. Cara, era muito mais que skate, era uma vibe. Quando acabava, dava depressão. Acabou. Tudo começa assim, é um pouco Long Brothers aí, muito amor envolvido. Em 2003 começa, né? Eu tenho a Overstreet nessa mesma data aí, a Overstreet de 97. E eu tenho que falar um pouco dessa história da Overstreet, que eu acho que é importante para introduzir o Overmeeting. Sim. Tanto que tem essa brincadeira, né? Tudo que associa Overstreet é Overmeeting, combo over. Eu gosto de brincar com esse negócio do over. E a Overstreet veio em 97, né? Eu tenho o irmão Rodrigo Pinto, que começou toda a história. E após 5 anos eu assumi a Overstreet. E desde que eu assumi a loja, eu falei assim, cara, eu quero entender o que eu tô apoiando, o que eu tô patrocinando. E aí já acontecia assim em Brasília, campeonatos de longboard de ladeira. A gente tinha a Copa Centro-Oeste, que na verdade chamava Copa Longzoo. Lá no Que acontecia no zoológico. Saí lá de casa de skate. Aí eu falei assim, cara, Samandi. eu vou ver o que eu tô apoiando. E aí fui lá. Cara, me apaixonei pela vibe, pela galera. No mesmo dia, o evento, vamos dizer, era final de semana, eu fui no sábado lá. No mesmo sábado eu fui na loja, montei meu longboard. Cara, era a vibe de todo mundo fazer isso. Caralho, Montei o long e fui correr o campeonato domingo. Sem saber nem andar direito, assim. Montei meu long e, cara, daí não parei mais de andar. Graças a Deus. E foi o primeiro já percussor a viajar. A gente fechou uma van em Brasília, fomos pra BH pra andar de skate. E aí eu falei, cara, eu posso fazer em Brasília um campeonato desse também. E aí, qual foi a essência do Overmeeting? E é uma coisa que eu nunca perdi isso. E eu mantenho isso em mim muito vivo até hoje, assim, que é o que me faz continuar apoiando tudo e continuar como skate shop, continuar com a minha essência de skate. Se colocar no lugar do skatista. E aí, o que seria isso, né? Poxa, por que faltou água, sendo que é tão fácil colocar água? Por que faltou isso, sendo que é só fazer assim? E aí, o primeiro Overmeet foi exatamente isso. A gente fez na ladeira do Samandi. Samandi não. No Pico da Ilhamas, na Q25. Pico da Ilhamas. Foi no Samandi. Hoje virou um condomínio fechado, nem tem como andar. E tinha umas ilhamas, cara. Verdade, tinha umas ilhamas. Elas invadiam a ladeira, assim. E aí o campeonato foi o quê? Eu cheguei em casa, pai, você leva as frutas pra mim, mãe, tu chega daqui a pouco com tal coisa. E aí não sei quem, e eu tava sem carro nessa época, se não me engano, e eu usava o carro do meu pai pra fazer o resgate. Porque que é o lance? A gente desce a ladeira e a gente não quer subir a pé. Tinha que fazer o resgate, né? E aí era cultural descer. Cara, meus pais ficavam doidos. Pô, meu carro vai estragar, que não sei o que lá. E aí eu falava, pai, é pelo skate, vambora. Imagina a cena, aquele monte de gente grudada Cara, na e aí, lateral do carro, baixo para-choque. E aí lá em casa minha mãe, o carro dava problema e falava, aqueles skatistas segurando o carro. Eu falava, mãe, não estraga o você carro. subiu agarrado no carro. Geral, assim, ó. Segurar um no outro. A gente falava que eram as abelhas, assim, né? As abelhas segurando no carro. E aí, eu pensava sempre isso. Eu falava assim, cara, se o campeonato vai rolar, tem que ter um carro fazendo resgate. Então, esses cuidados que eu tive, assim, no primeiro Overmeeting, ele fez a galera vir muito comigo. E no mesmo ano eu falei assim, vou fazer de novo. E aí, fui pro Samandi. Então, em um ano, a gente fizemos 2 edições do Overmeeting. Eu tive a oportunidade de assistir os 2 lá. Cara. Nessa segunda edição do Overmeeting, a gente teve a felicidade de já vir atletas de fora. De São Paulo, eu lembro. Vieram 2 pessoas chaves, que foi a Laura Ali e, se eu não me engano, foi o Douglinhas. E aí, cara, daí os caras, meu irmão, Brasília, e a Brasília cidade plana, como assim, ladeira? E a gente escolheu uma ladeira do Samandi, Sim. aquela que é assim. É uma pirambeira. E aí a galera, do meu Brasília, ladeira. Sério, as costas aqui. Uma tatuagem. E aí, Brasília, ladeira, como assim? Que ladeira é essa? E aí, cara, foi legal pra caramba. Fizemos a primeira, aí fizemos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta edição. Tudo no Samandi? Tudo no Samandi. Na quinta edição, a administradora do Lago Sul chegou pra mim e falou assim, eu não sabia que você fazia evento aqui, eu achava que era um campeonatinho, não sei o que lá. Aí já começou. E o que acontecia? Eu pegava a autorização de todos os moradores. E realmente o evento bombou.
A gente última vez que conseguiu. eu fui, cara. Quando tava você falou de bandas, cheio. aqui em Brasília a gente tem uma... Eu acho que até parou a banda, que é o Surf Session. Projeto Ah, ainda Surf Session. continua. Continua os meninos, né? Então, Seu continua. sucesso tocou bastante. A gente, Cara, a gente teve a honra de eles gratidão. tocarem no Eixão lá pra gente. Gratidão mil por eles aí, a galera. Continua. maneiro. E o que aconteceu? Eles tinham um ônibus, a gente atravessou esse ônibus lá embaixo, Surf Session. Aí eles não deixaram. Aí a gente teve o Overmeeting. Enfim, Que então massa. toda a edição do Overmeeting, assim, ela foi uma crescente imensa, assim, uma crescente muito grande. E aí a administradora do Lago Sul falou assim: você tá fazendo evento, você tem que ir pra lugar de evento. Mas não, tem autorização de todos os moradores assinaram. E aí, por um morador que não quis assinar, foi aquele que roubou o problema, que o carro parou na frente da garagem dele. Aí você tem que ir pra Ermida, que é lugar de evento. Foi ela Cara, que deu a dica? E aí ela falou, É, eu vou te ajudar, Aí eu falei assim, então, tá bom, como é que você pode me ajudar? Vamos colocar o Overmeet como calendário de aniversário, comemoração de aniversário do Lago Sul. Arrasou. Pô, que massa. Foi maravilhoso. O que Como é o aconteceu com nome isso? dessa santa, cara? Eu nem sei o nome dela. Vou Nathalie. fazer uma placa. Obrigado, Nathalie. Nathalie. Obrigado. Nathalie? Nathalie. Nathalie. Né? Eu falei, nossa administradora A do Lago Sul. Nata fez a gente rir. Ela me deu muita emoção, porque, curiosamente, nesse momento que rolou esse estresse todo de que eu quero evento, era na hora da minha volta. Eu tinha treinado, cara, eu tava com meu rolê afiado. Mas, enfim, eu fiquei meio ali atrapalhado e não fui bem na minha volta, mas isso é de detalhe. O importante é que o evento foi um sucesso. E aí, fomos pro Ermida Dom Bosco, Ermida. já com pegada de evento. E aí, a gente teve a sacada que, se eu quisesse isentar as taxas da Ermida Dom Bosco, eu tinha que colocar como aniversário do Lago Sul, que entrava na programação. Agregar na... E aí, isentou as taxas todas. Foi maravilhoso. Consegui fazer nesse esqueminha Durante algum tempo. a sexta, a sétima e a oitava edição. E aí, o parque não entendia como eu conseguia isentar essa taxa. E é por isso que eu conseguia fazer o evento. Porque se eu fosse pagar, inviabilizaria. Não tinha Sim. patrocínio, não tinha nada. Mas foi muito legal, cara. Porque aí entra a história do Overmeeting, além do skate, né? Então a gente conseguiu entrar no calendário nacional. A gente junto conseguiu, hoje o campeonato nacional, a nível nacional, ele tem um nível de estrela de 0 a 5. E esse nível ele pontua. Então vamos dizer, eu vou para a etapa que vale 3 estrelas. O primeiro lugar ganha 100 pontos. Eu vou para um campeonato que ganha 5 estrelas. Eu vou ganhar 500 pontos. E o que é o básico para ganhar 3 pontos? O que é o básico para ter 5? O Overmeet sempre foi referência. Certo. Então você quer fazer um evento legal? Tem. Olha o Overmeet. Olha o Overmeet. Aí começava aquela história. Por que o Overmeet consegue e você não consegue? Aliás, vou dar uma dica. Quem quiser conhecer o Overmeet, entra lá no YouTube. Opa! No Zion, Eu gosto onde muito mais? da 10ª edição do Overmeet. Assiste aí a 10ª edição do Overmeet. No, pra no, minha cara. no canal do Zion. Zion, boa. Zion. Vai lá no canal do Zion. Tem altos vídeos lá. E aí, muito legal. o campeonato foi assim. E aí, o que foi legal? Por ser um parque e por ter esse apelo e todo mundo me conhecer, falar que eu fazia um negócio com muito coração, começou isso de não, conta comigo. E a gente foi sempre democrático. Acontecia que a gente chamava várias bandas pra tocar. Sempre banda local. E tocava uma média de 15 bandas. Bandas hoje que se tornaram bandas fortes. Falava assim, cara, foi o primeiro show que eu fiz grande, assim, foi muito legal. E realmente dava muito público na Ermida. público lá, Porque naturalmente na Ermida dá um domingão de sol, dá 5 mil pessoas. Eu tive E o a prazer, o visibilidade privilégio de ali, né? ter ido num evento, Verdade. cobri na época pela rádio, e assim, cheguei lá, acho que tinha Red Bull, eu tô ficando louca. Tinha. Tinha Red Bull, eu cheguei lá, gente, o trem é grandão aqui. E era o o dia todo, estacionamento assim, virava né? um caos. Era Não, sábado, por isso, domingo. que a pista, quem chegasse assim, tipo, você via a Virava pista... um caos lá, estacionamento sim. e tal. E aí o evento era isso. Então, assim, a gente ocupava a Ermida num todo, um evento grande. E Atletas do Brasil, do Brasil. de fora. E o que é legal essa história do Atletas do Brasil? A gente entendeu que o Overmeet fez muita gente andar de longboard, Eu fui um deles. né? E aí, cara, a modalidade evoluiu de uma forma, assim, animal. E a gente sente que, assim, Não, uma pra parte competir. triste disso, que a modalidade, ela cresceu dependendo do evento. Não foi uma coisa que cresceu, assim, meio no Brasil. Tanto que o Overmeet, quando parou, a modalidade deu uma murchada. Deu uma murchada. Mas uma coisa que é importante falar nesse crescimento era assim, eu nem sabia se eu ia fazer o evento ou não. Eu sempre coloquei o evento como primeiro final de semana de agosto, que é uma data que não chove por nada. E o que acontecia? Virava o ano, chegava assim, janeiro, fevereiro. E aí, Junão, beleza, seguinte, vai ter Overmeet esse ano? Aí eu falava, acho que sim, não, porque é o seguinte, esse ano eu quero comprar passagem pra minha esposa, pra filha, pro filho. Não, cara. Cara, e eu falava assim, não, pode comprar então. E era assim. E a resposta aqui é pro seu lado. Pô, e agora? Gente, a galera comprando eu nem parcela tinha e data, tudo, cara. velho. Era uma Pô. loucura. E aí vem a parte burocrática. Eu chegar, então, assim, já que eu já tô falando que vou fazer, eu começava a ir nos órgãos pra poder fazer. Aí sabe o que acontecia?
Não, é muito cedo, você tem que vir aqui quando tiver quase 3 meses. 30 dias Você vem agora. aqui com quase 2 meses. Mas Aí sabe o é que tanta acontecia? coisa. Nossa. Aí você chegava com 2 meses. Por que você não veio antes? Isso mata, cara. Cara, o que eu beleza. falo. Você conseguiu Ai, explicar, passei não sei por o quê. isso. Aí, haja coração. Aí, última edição do Overmeet. Eu não ia fazer mais Overmeeting na 14ª. Já tava assim, minha família já falou, meu irmão, chega, eu não aguento mais botar dinheiro, você se lasca todo. É uma coisa No legal é que a final- família toda do Muito Júnior legal, participa. né? Pai, Toda. mãe, esposa, Esposa, filho, é isso tio, aí, todo primo. mundo. E aí a galera fala, cara, você tá se lascando todo e no final da história você ainda fica triste. Porque rolava isso, cara. O skatista, assim, por um lado, eu acho que o próprio ser humano no todo, a gente começa a ver o evento tão perfeito e a gente começa a querer achar falhas. E aí, de repente, você fala assim, o evento é tão maravilhoso, mas não... Sei lá, pra você ter uma noção, o evento teve um apelo sustentável. E aí eu não colocava copo descartável do lado dos filtros, porque eu espalhava um monte de base de água, porque batia um vento, voava... Imagina o evento sustentável com copo descartável. Eu deixava uma caneca, mas ao mesmo tempo o cara que fazia a inscrição ganhava um squeeze do patrocinador. E não Então, quer custa dizer, nada cada um levar o seu copo. Aí ou o sua cara me garrafa. coloca no comentário. Eu acho que eu peguei uma doença no evento que tinha uma caneca lá, que eu acho que mais de 1000 pessoas beberam a caneca. O cara Sei já vem bem. com a herpes lá de não sei É, quanto. saca? Onde é que você teve antes? Então, Sei assim, bem. você... Só faz uma aí você leitura aí. Não, mas olha só, graças a Deus isso foi antes desse momento hoje. Porque tu imagina com a internet hoje como tá, né, os haters. Nossa, Eu tava verdade. errado. Teve uma trilha minha que um atleta foi picado, abelha, chutou, ele bateu assim no... Enfim, no bagulho lá tinha uma abelha. E ele escreveu nas redes sociais, você já tinha Instagram, ele falou assim, Eu não não dava pra tinha tirar as abelhas da trilha. Pô, meu filho. Fala, irmão, entre a abelha e você, Poxa. você sabe Tirar Tirar as onças Não também, dá. os tatu. Cara que eu limpo e tu tira as cobras, os bichos tá... Mas todo mundo, é o que a gente abelha. comentou aqui antes. É, sempre Por mais que tem um seja chato. perfeito, alguém reclama. Vai reclamar. E aí, assim, se fosse um comentário, uma coisa mais construtiva, mas tem uns que, porra, só. Mas é que zica, chate... cara. vai cansando, né? E Tipo, aí- eu cansei um pouco. E aí a 14ª edição veio, aconteceu um sucesso maravilhoso. Falei, cara, não faço mais. Aí aconteceu que uma produtora entrou em contato comigo e eu falava, eu não ganho dinheiro, hein? Não, mas quanto é que você acha que precisa fazer o Eu não Overmeet? fiquei rico. Aí eu falava, cara, preciso de tanto. Tanto eu faço esse evento, eu garanto. Isso eu consigo, fácil. Ali eu já pego 10, ali eu pego mais 15, tranquilo. Rapaz, chegou na hora mesmo, a menina botou até a placa de venda no carro. Nossa, tipo assim. cara, pra mim, como é que foi? Aí, na semana, já botou a placa de venda no carro e falei assim, "Ih, rapaz, ela não vai ter dinheiro pra Não vai dar, não. Não vai ter, não. É triste isso. E aí eu não me esqueço disso, cara, que no último Overmeet eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, levanta uns 5 mil reais de dinheiro aí. Porque era assim, todos os eventos que a gente faz, não, eu acho que pra todo mundo, ninguém paga as pessoas pós-evento. Você recebe 48 horas É, depois. esse de passagem que precisa trazer os hábitos. Agora não, porque Não. ele Mas eu tô falando da galera que ajudava. O segurança pagar Staff, pô, é a tua Cara, essa cena eu não esqueço do meu coração, assim, da minha mente. Eu não perco essa cena. Eu falei, pai, separa 5 mil reais em dinheiro aí, que é o que eu tenho que pagar aquela galera que trabalhou no evento. E é o que eu acho justiça, E eles estão né, acostumados cara? que eu pague depois do evento. E era normal, isso era padrão do Overmeet. Eu pagava mesmo depois, porque eu acho que é o seguinte, o cara trabalhou, tem que receber e vai embora. Até mesmo porque segunda-feira tu tá morto. Então, mas é que eu acho Aí o justo telefone fazer fica isso, tocando. ó. E aí, Junão, eu posso passar pra pegar aquele dinheiro? Tu pode fazer... E não tinha Pix na época, tinha, né? isso quer dizer, não Não tínhamos tinha Pix ainda. E aí, cara, então o evento aconteceu, foi maravilhoso, foi um evento... Aí, graças a Deus, a gente honrou a história do Overmeet, o evento foi o melhor de todos, o 15º Overmeet, o cara arrebentou, bang jump, food truck, já tinha food truck. Então, cara, assim, realmente a gente conseguiu fazer essa escalada, assim, do Foi aquele que evento. teve a premiação pros old school, não foi? Foi maravilhoso. Não foi esse maravilhoso. o último? Foi. Foi das fotinhas, Foi, que ele das foi lá, fotinhas. juntou os Ele foi maravilhoso, Daí porém... Eu fiquei em segundo. Na 14ª edição, eu prometi que não ia tirar mais nenhum real do bolso. Foi o evento que eu mais tirei dinheiro do bolso. Ele foi o último? Foi o último. E E tem aí, previsão eu dele tenho aquela voltar? cena do meu pai. Eu tenho a cena do meu pai, aquela filhinha, Feliz, e meu lá. pai pagando. E a Ai. pessoa anotando 150 Dudão, 200 Marcolino. E aí aquela cena não sai da minha cabeça. É horrível, né? E aí, gente, eu não fiz mais o Overmeet. Com sentimento, assim, de... Não aquele sentimento de ódio, não faço mais. Muito pelo Não, de contrário. cansaço. Cansa mesmo. não dá É um pra- sentimento que, assim, eu fui até onde eu dei. Foi até onde eu pude. Não, mas não desista não, eu boto fé que Jamais. você Não, pode eu voltar. tenho o meu sentimento com ele, assim, é muito amor. Foram 10 anos também organizando o Bora Viver, foram mais de 12 mil pessoas já correndo comigo. Mas é o sentimento, assim, você tá só injetando grana, sabe? O que patrocinador, no caso da trilha, ele não quer
te patrocinar no meio do mato. Ele quer uma esplanada, uma visibilidade que eu não consigo te Ele dar. quer uma ermida, né? Ele quer um... Se repetiu, a galera ficou Quando eu fiz na Ervida, uma das edições, 2014, eu tive apoio da Red Bull, Maravilhoso. Brasal, Coca-Cola, todo mundo veio, porque Isso. tinha visibilidade, realmente. Né? Foi um dos eventos que eu até ganhei um dinheirinho pra pagar as contas direito, entendeu? Mas eles não querem, eles querem visibilidade, né? Um ponto legal aqui, Aham. assim, falando da Ermida, que vocês falaram sobre o eixão e sobre regras. Na 7ª edição do Overmeeting, a Ermida era liberado a pet, entrada de pet, era liberado bebida alcoólica, entre outras Não podia coisas. descer de carro até. É. Aí o Ibram, na edição 8ª, ela inventou de botar as regras. Inventou não, né? Ela decretou as regras do parque. De parque, né? Então proibiu cerveja, proibiu pet. Eu lembro. Você acredita que eu levei a culpa, que foi culpa do Overmeeting? Alguém ser culpado, pô, Ainda os teve caras- essa. O Overmeeting é culpado Culpado, por que- proibir cerveja, proibir pet aqui dentro Foi e discussão tal. grande isso aí. Na realidade, tiveram eventos de skate, eventos Mas teve de outros paralelos, esporte, outras coisas que tiveram os problemas lá dentro, que não é Nem o vou caso falar da o gente nome, quem falar, sabe, né, aqui. que Mas vários aconteceu, outros né? eventos que de skate também na ladeira que tiveram problema com a administração e que acabou sobrando para o Foi Overmeeting, porque hoje é alto, né? Até pra gente que não tinha nada a ver com isso. E aí, Porque assim, foi uma parada que rolou lá que... Hoje é o Verdade. cabelo. lembrei do evento de todas as tribos que a gente fez lá no Obrigado. Eixão. No Eixão. Cara, pra mim foi um dos maiores, mais casca que rolou. Mas eu não enfim, desisto, foi- velho. Não desista, eu não nunca- desiste, ó, no meu coração, eu nunca desisti do Overmeeting. E, curiosamente, todo ano alguém me especula o É isso Overmeeting. aí. O Sempre tem Banco alguém do perguntando, Brasil... "Tudo de volta para viver. Isso aí. o Mas Banco esse do Brasil evento é abriu aí legal o... também, Mas, Não curiosamente, desista. no momento do Overmeeting, que poderia ter tido um patrocínio muito forte, que até eu acho que dessa vez eu conseguiria não botar dinheiro do bolso, era com cerveja. E aí, pelo fato de não Ser poder ter cerveja no... Nós temos Bota lá alguns fora patrocinadores que a gente aqui que fica lá nos escutam. A Marca Capital Beer, por favor. A galera aí do Quarto Galera, Poder. Mas o problema é Eu que falo pra ainda não vocês, pode, né? o Overmeeting é um evento barato. verdade. O Overmeeting é um evento barato e que dá pra fazer. E eu tenho Aí, ó, certeza Fica que... a dica. cara, Fica patrocinadores. É. Deixa a coisa dar uma acalmada É. que a gente vai conversar. A gente já Não, teve- pode... E ainda tá em tempo ainda, porque olha só, a gente tá no Muito. mês 4. Agosto. Agosto, tem Ó, 3 mesinhos aí agora do... Tem De muita gente fechar especulando esse contrato lance agora. de eventos pra gente também. Nós começávamos a fazer outras coisas aí e de repente vai E eu já voltar, conversei cara. no parque. O parque tem gosto que eu faço. Aí. O parque falou, você pode fazer, porque você sabe fazer. Sim, Pô, Push Race, se a gente fizesse no parque de novo, sim. cara, Eu acho que primeiro Cara. tem que dar uma juntada na galera de não, novo, é. pra depois E- fazer e- o evento. nós aqui são ideias de... Marco, fala aí pra gente. Você criou um grupo aqui que tá super em alta em Brasília, que é o Brasília Surf Skate, né? Fala aí pra gente sobre esse Isso. Então, esse simulado grupo- surf no lago ou eu tô louca? Não, é simulador de surf. É mais ou menos isso aí. Simuladores Que é o simulador que simula pra andar no nosso treino e tal. Mas o Brasília Surf Skate, ele é uma costela do Long Brothers, né? É. Como vários outros grupos aí. Porque vai crescendo e vão criando... Os Long Brothers foram criando subgrupos. Então a gente tinha Long Brothers Paraíba, Long Brothers não sei das quantas. Aí a galera começou, eu trouxe mais o surf skate pra Brasília pra fazer aquele rolê. Tanto que agradeço o Júnior também, que sempre esteve aí junto aí com a gente. E aí eu tive um patrocínio, uma força de uma marca que veio pra me dar um apoio aqui, pra mostrar o skate deles, que é a Nitro. Trouxe a parada aqui e a gente começou a andar, todo mundo andava de long. Só que andar de long é uma coisa, você simular o surf, andar com o skate desse é diferente. Ele gira mais, ele é muito mais... Deixa eu observar. O grande diferencial do surf skate pro longboard é o eixo, é o truck. Exato, eu ia falar. Porque A ele cabia muito mais. Isso, a mobilidade que o truck tem... Vamos lá, pode ir. O que você faz no espaço de, sei lá, de uma quadra, com surf skate, é muito difícil você fazer com long. Porque o long você demanda... Você precisa de mais espaço Espaço, pra tal. fazer a Mas, curva enfim, e tal. O surf skate, ele tem um truck que ele inverte muito. gira para todos os lados. Então você consegue, sabe, fazer E tipo... esse grupo foi crescendo por quê? Porque as pessoas começaram a se interessar e se divertir, usar como treino mesmo. Treino subir, descer ladeira, carpeando, e foi crescendo cada vez mais junto com os Long Brothers. Aí a galera começou a querer, vamos fazer um rolezinho na pista tal, aí como acontece... E a escolinha também. Isso, a escolinha, que é muito legal, que juntou com a escola, fazendo demonstrações. E esse grupo foi se formando, foi crescendo dentro, junto com os Long Brothers, e foi tendo uma dissidênciazinha. É porque como lá Vamos no fazer uma Eixão... camiseta? Vamos, então bora. A galera fez,
Não foi a coisa que foi até imposta por mim. Vamos fazer uma camiseta. Não, eu falei, irmão, o orgânico como fala. a coisa é orgânica. Vamos fazer isso para falar, vambora. E acabou crescendo. É como e lá tá no bem chão a forte. gente tinha uma escolinha e a gente sempre Eu abraçou lembro. todas as modalidades. O Marco tá falando do apoio dessa marca da Nitro. Ele tinha uns 3 ou 4, né? Skate desse. né? Isso que ele trouxe. Falou, cara, deixa aí É. como... Então a galera começou também a andar, começou a se interessar e formou aquele grupo que começou a andar com aquela modalidade. O Marco também dando aula e ele também gosta da modalidade. E essa modalidade surf skate também permite você andar numa pista, não só numa ladeira. em lugares Eu fechados. até queria depois observar essa questão da escolinha. E que é legal que a escolinha era tão diversificada também que a gente ensinava de tudo. Então a galera começou a aprender, e começou a ter eventos também, que a gente começou a fazer pequenos eventos em Surf skate já tá na lista da CDSK, não, né? surf skate. Tem a associação de surf skate, que é a ASS, cara, eu nunca consigo lembrar o nome da sigla. Associação que estão querendo homologar, já tem eventos internacionais. Surf skate no Brasil cresceu muito. E Não, é uma no Brasil modalidade não, no mundo geral, é. veio de fora, mas no Nordeste é uma febre. né? Por causa do surf. Nordeste é assim, fora da. Então tem a galera que criaram uma associação e criaram que é o presidente é o Tubarão. Tem cara, o que criou o Long Brothers Paraíba. Você sabe que são os Long Brothers para aí, deixa eu contar essa. Foi que Essa é ele legal. que começou Quando a gente criou o Long Azevedo. Brothers, cara, aí por causa das redes sociais, a gente teve assim E antigamente não existia algoritmo, né? Não te barrava, né? Então nossos vídeos bombavam, ia longe, Muito, todo mundo começou a... Você sabe que o pessoal do... Como é que chama aquele programa da Roberta, lá da Sport TV? Zona de Impacto, lembra do Zona de Impacto? A Roberta, aquela uma fez nega, matéria com a gente veio aqui. do e tal. Rio para fazer matéria com a gente no Parque da Cidade, sobre isso. E aí começou a surgir no Brasil um monte de Long Brothers. Long Brothers Paraíba, E a Long gente ia ter Brothers que- Bahia. Rio de Janeiro, Long Brothers, eu Rio de fiz camisa Janeiro. dos caras. No começo a Sabe? gente ficava danado. Pô, os caras estão imitando a gente. Depois a gente falava, mano, Vambora, é tudo família, todo mundo junto. Mas enfim, o surf skate é isso. É um simulador de surf. Quem tá aqui em Brasília, que surfa, gosta muito de treinar com surf skate. Tanto que a Mormar e outras lojas aí, grandes aí, agregaram, assim, puxaram muito esse E aonde encontra? Aonde que consegue procurar vocês para praticar Cara, hoje... o surf skate dentro aqui em Brasília, a gente conseguiu levar para as pistas mesmo, Tá. pro bowl, que é bem legal, porque no bowl você vai simular uma batida, uma onda, mas nos parque da cidade. Tem Não, Mas mas se é- alguém quiser aprender, eu acho que eles Vai até procurar vocês aonde? É, Pra na aprender verdade, assim, a gente treinar ia dos todo Long domingo. Brothers ou Brasília Brothers. Surf A gente ia todo domingo e levava a escolinha, Tá. então todo domingo a gente tava lá. Certo, Como a só que gente agora não a tá escola indo mais tem. todo domingo, então eu recomendo que a pessoa entre em contato com a gente lá no No nosso Instagram. do Long Brothers. Ah, Long inclusive, a Brothers gente vai Brasil. compartilhar aqui vai fazer uma collab com vocês, Ah, os arrobas, para todo mundo procurar. legal. Vai na Isso. Prod, mas vai E aí compartilhar. E tem o Instagram, as redes sociais do Brasília Surf Skate. Brasília Surf Que Skate. tem E a- toda e esse uma coisa legal, expertise e a tal. loja- Galera Uma coisa cultural, assim, de skate shop, diferente de uma loja comum, convencional de shopping, aquela coisa toda. As skate shops, ela sempre, por história, foi um ponto de encontro. Exato. E o skatista, ele tem essa referência de loja de skate como ponto de encontro. Então, falando por você, até a pergunta que você fez, muita gente procura nós como skate shop pra falar assim, olha, eu quero andar de surf skate, aonde você indica? Então, indicamos o tempo inteiro. É, E- verdade. Você pô, me indica lá. E, indica a galera. e eu falando já como lojista, as pessoas que buscam surf skate são muito, assim... Porque a forma de carving ao skate, nem todo mundo consegue desenvolver em um skate convencional. É, mais difícil. O carving no surf skate ele é mais fácil. Aham. Muito E aí mais muita gente fácil. fala assim, nossa, acabei de vir do snowboard, porque aqui em Brasília tem muitos praticantes de snowboard, muita gente viaja pra Sim. praticar snowboard. E aí, eu tenho percebido isso. O surf skate, ele é a modalidade que mais aproxima aproxima. do snowboard. Mas desse modelo aqui, não é aquele outro modelo Não, que tem o o surf truque que skate gira, né? Também. Não, o surf Aquele skate. skate eu não consigo andar, cara. Mas, Não, mas ali só as vertentes desse. Esse aqui é o mais... E aí, Sim, a esse é galera o- vai muito parque da cidade, Eixão e tal. O que eu costumo sempre dizer é o seguinte, é bacana sempre procurar um grupo, buscar professor, É. porque assim, as pessoas, quando Essa é a são premissa. leigas, elas acham que quando a gente tá, tipo, no parque da cidade ou no próprio Eixão, fazendo zigue-zague, carvinhando, elas acham que a gente tá debochando. E acham que a gente tem um freio, como a bicicleta tem um freio. Uma galera da bike que passa Eu xingando. assim, tá tirando cara. onda. E aí a pessoa fala assim, você tava fazendo zigue-zague na minha frente. Até E o cara passa tirando um fino de você e o cara não olha pra trás.
Porque tem muita gente que tá ali fazendo zigue-zague, mas não consegue olhar pra trás, porque tá, tipo, tão Não dá, tenso a não situação dá, que não olha. E a forma de entendi. controlar, porque o surf skate, se você descer reto com ele, ele é muito solto. Muito solto. Então qual é a ideia dele? Não é você descer a milhão, é você surfar Fazer a ladeira, lá, mandar Não, mas o rasgada, fato de mandar você manobra. procurar alguém também não só ajuda em todas as características, mas também no desenvolvimento do rolê. Não, até pra Quando acompanhar. você anda, eu andei por anos sozinho no parque, só carveando. E quando eu comecei a andar com os amigos nossos, que foi da época dos longboard, pô, em um mês eu já era outro rolê, eu já dava as manobras, descia Procurar, a então, emenda. realmente... a gente O princípio recomenda. é esse. Não Material só- de proteção no começo, total, né? total. Vai na loja do Vai nosso na loja compra do material de Júnior. Não, mas proteção, skate. todo mundo quando começa também tem essa mania de chegar, às vezes por uma etapa. Às vezes vai na loja, compra um skate para uma coisa, achando que vai fazer uma coisa, e quando vai andar é outra, e não se Perfeito. adapta. O que acontece? Não, eu recomendo sempre isso. Vai andar, não compra o skate logo de primeira. Pega uma aula, não só aula, lá no mas estilo a gente faz orientação, isso. tal. Experimenta, vê qual que você acha que é a tua Às vezes vai até na loja de Júnior, às vezes vai lá para comprar no Overmeet, vai comprar, às vezes a pessoa chega lá, eu quero comprar um skate, aí pega aquele skatinho de plástico, quer comprar aquele skate, um aquele do cruiserzinho. supermercado. Porque eu quero andar não sei o quê. Aí chega numa pista de skate, você vê o cara andando com um skatinho desse tamanho. Eu falei, irmão, por que você quer? Porque eu queria surfar. Cara, esse skate aqui pra você não funciona. Perfeito. E uma orientação ótima que rola lá na loja lá no Over Street. Eu acho que rola isso, essa orientação. Cara, se você quer o que é isso, Essa então consultoria. desce aqui. Consultoria. Tem que ter. Desce aqui, olha aqui o que você tem aqui. Esse é pra isso, esse é pra isso. Porque o cara vê uma pessoa descendo e já acha que vai fazer aquilo ali da noite pro dia. O Não só comércio cara, físico Minas hoje ele também, né? vai se manter por isso, né? A pessoa precisa de ver experiência, a pessoa Não, isso é precisa tudo, ter né? essa Tem que se consultoria. machucar pra aprender, né, cara? Pô, eu fico indignado Falando com sobre isso. aulas de skate, voltando à história sobre skate olímpico, sobre o momento do skate, Ok. uma coisa que eu vi na cidade acontecendo foi que os skatistas que se destacaram como skatistas, a maioria hoje tem dado aula de skate. Hoje você vai em qualquer skate park da cidade, tem os professores dando aula. E esses professores, em sua maioria, são excelentes skatistas, que sabem andar muito Capacitados mesmo. e dão aula de skate. Então, assim, hoje, não só pro surf skate, que eu recomendo demais o professor Marculino, vulgo Marculino. Ou seja, quem introduzindo skate hoje em dia tem como. Cara, Tem tem que estar como. da forma razão. correta, Em qualquer segura. Perfeito. Como eu digo, né, você pode ir numa skate shop, não só na Over Street, mas numa skate shop, e eu tenho certeza que você vai ter essa orientação. Toda orientação. E hoje, qualquer skate park que você vá, vai ter professor dando aula. E, cara, ajuda muito, assim, dá uma Cara, isso resume, salva. assim, né? Vou te falar, Salva salva. demais. Antes de acabar o programa, você avisa pra gente contar as resenhas. Mas a negligência, não, mas, cara, a negligência é demais. O cara. Lucas já sinalizou que já. A gente não, tem que ultrapassou. contar aquela Vai ter do o Marco. 2, a gente vai ter que ter o 2. Tem que contar a podcast ida do 2. Marco pra Ermida de carveboard. Desceu pela ponte do Aquele pontão. Então essa aí. Poxa, mas eu nem falei a caminhada de skatista ainda. Vai ter que ter o... É sério, vai ter É que muita ter o... resenha, é Vai muita. ter que ter o... Como é que é o... O segundo aí. Parte Se a gente dois. começar a contar os Segundo perrengues do episódio. skate, os perrengues dos longboard... Não, mas pra finalizar, conta essa aí do... Essa você daí foi o saiu de seguinte, a skate. gente tinha um evento na Ermida. Cara, Era o Overmeet? Não, era do surf, de surf lá enfim. da Mormai. E aí o Marco e Movimento um Sem amigo Praia, nosso lá, aquela tem um movimento- skate que chama carveboard. Ele Que é o tem umas skatão rodas das de rodas. borracha desse tamanho aqui. Então, pra você Que a gente poder fez até campeonato remar também, pra né? andar, é super difícil. Você tem que remar lá Pesadão. fora, é pesado. E tava os dois, ele e mais um, e resolveram ir de skate pra Ermida. E eles saíram da rodoviária, só que em vez de eles descerem pela JK, eles... Maluco. A gente tava indo lá pra terceira ponte, lá pra Mormai. Aí passamos no parque, a galera empolgada tomar uma cerveja no 3. Eu, Tainã e o outro brother. Começamos a descer, eu errei. Na hora de descer pelo parque, Cara, se você foi parar entrar e o vira pra Gilberto cá, você é Salomão, cara. rapidinho. Eu desci pro lado errado e acabei lá na Unieuro, perto do Guará. Foi dar uma volta. Na hora que eu cheguei lá, os caras me xingando, eu botei, cara, vamos ter que voltar pra Mormai. Pneu furou, os caras botaram grama dentro do pneu. Foi uma aventura assim que. Não, mas, cara, é porque eu tô contando rápido aqui, Skate mas. Tour em Brasília. Mas se eu for contar isso do começo ao fim, fui xingado, queriam me bater. Não, eu vou chamar vocês novamente pra gente cara, fazer. vai ser um prazer, Vamos fazer o exato. bloco 2, tá? Agora os perrengues, se Eu tivermos quero- só eu dos quero saber perrengues das coisas que perrengues. aconteceram, aí você É vai ter capaz dele história. anunciar aqui que vai ter o Overmeet de novo.
Deus quiser. Boa, vamos voltar para falar do próximo E vamos voltar com os Long Brother também. Vou falar em Long Brother, Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Ah, sabe? nós agradecemos. Eu tô super honrada, assim, a gente se viu, acho que uma vez, mas de vez em quando eu passava no show, estamos de bike, algum evento por aí. Então, assim, eu tô muito honrada de ter vocês aqui, demais. Muito mais, cara. Vocês Isso são também. lendas pra mim aqui desse segmento em Brasília, enfim, referências aqui quando se fala em skate. Na hora a gente pensa em vocês, então, como loja, como atleta, como legal. associação, enfim. Grupo. Vocês são realmente lendas aqui. E eu tenho muito sério. orgulho de ter vocês aqui com a gente no Bora Viver, viu? As portas da produtora vão estar sempre abertas Que para maravilha. vocês. Vamos chorar. Que a gente vai fazer o bloco 2. Vamos sim, vamos Bom, sim. Adá, a gente também está muito honrado. Você é uma pessoa sensacional. A gente conhece a tua história aqui em Brasília. Vê que você é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande no esporte. Uma lutadora como nós fomos em alguns momentos. E é uma admiração muito grande. Queria aproveitar e te dar um presentinho. Não, infelizmente ela é um pouquinho grande. A gente sabe que as mulheres customizam a camisa. Não, mas tá em alta, Tá em camisa alta? grande, meu então tá, filho. tá aqui, ó. Agora é super. Uma camiseta do Long Brothers pra você. Olha aí, Luca, filma aí, Luca. E esse aqui também é um presentinho meu, de lindo, uma gente, empresinha que eu tô Já vocês- começando agora aí, vamos ver se vai dar certo. Novidade, Radical Life. Radical Aí Life. o nome é lindo? Pode abrir, gente, que eu sou dessas. Coisa nova no mercado. Brevemente você vai encontrar nas lojas Pode da Over abrir? Street. Pô, achei que Pode, fosse por favor. sanduíche, pô. Deve, Não. Brevemente, Gente, eu vou continuar fazendo podcast toda semana, que eu só ganho presente aqui. brevemente você vai Vou encontrar abrir. na loja do Júnior, Ai, na eu Over tava Street. olhando o seu. Eu ganhei um. Aham. Eu não acredito. Eu te dei um pranchão também. Gente, Legal, para legal. tudo! Para Excelente. Tá? Ai, Apresentando pra você. Você merece. Vai ser lindo ver você usando. ai, gente, não sei nem como agradecer. Obrigada. Muito carinho, vou usar muito. Já vou levar pra pescaria esse fim de semana. Já vou estar legal. Vai dar no meio sorte. do lago. Vai dar sorte. Ai, que lindo. Acho que é. Nossa, sucesso, ó. Valeu, obrigado. Fica aí, gente, ó. Radical Life. Tá lá no Que lindo. Instagram lá, quem quiser que bom seguir. gosto. Legal, obrigado. É coisa simples, mas foi Mas é uma muito coisa bom que gosto. eu achei assim uma dificuldade no mercado desse produto e tive essa ideia já tem algum tempo. Muito bom gosto, E né? nos tempos pra cá. Já vai estar vendendo na loja? Vambora. Em breve vai estar na loja do Júnior disponível lá pra Gente, comprar. bom gosto. Eu acompanho lá. Eu trouxe pra eles dois também, eu só não trouxe pra cá. Foi lá no carro. Nossa, muito bom gosto. Olha, vou falar que é sucesso. Valeu, brigadão. Muito chique. Sucesso vai ver quando eu ver você usando. Me aguarde, mandarei fotos. Pô, legal. Muito obrigada. Então, sejam sempre bem-vindos aqui. As portas, como eu falei, né? Estão sempre abertas pra vocês. Sempre tiver novidade. E, legal. ó, Beleza. tô esperando. Eu ver agradeço muito. demais aí o espaço, nós como skatistas, Deixa os atleta. É. Esse espaço aqui é maravilhoso. Todos nós sentimos um pouquinho, né? De deixar um pouquinho a nossa mensagem aqui. E agradecidaço aí. Muito aí. obrigado. Isso aí, né? Agradecer mesmo. Falar um pouco na nossa experiência de vida aí. É. E mostrar, cara, que esporte é tudo. E vamos viver uma vida boa aí com saúde. Isso aí, também agradeço muito. Só deixar o nosso aqui, arroba. O Os Long arrobas. Brothers é arroba Long Brothers Brasília. Radical Life, arroba Radical A maior Life com marca. K. Olha só. Aí, K. olha o Aí. mexer. Over Street, arroba Aí. Over Street. É Over Street Skates. Over Street Skate. Arroba, Brasília Long Brother. Arroba Brasília, arroba Eduardo Aprá, arroba Marcolino Long Brothers e Walter Júnior. Não, Skate Brasília também, Skate né? Brasília. Tem muito Skate arroba. Brasília. Muito arroba muito pra arroba. decorar. Ai, gente, amém. Obrigada. Isso aí, joia. Obrigada mais uma Valeu, vez. valeu. Gratidão. Valeu, pessoal. Uhul.